Muitas vezes, quando estudamos a história, esquecemos de um detalhe muito importante, que a gente precisa ter esse cuidado. Quando a gente está olhando para o passado, quando a gente está analisando esse passado, a gente está olhando de um tempo específico, a gente está olhando do presente. E às vezes a gente fala algumas coisas sobre o passado e a gente ignora isso. Eu sou Fabiano, seja bem-vindo ao meu canal, História com Fabiano. Não esqueça de deixar o like aqui para mais conteúdos de qualidade, compartilhe com seus amigos e para outras pessoas que possam se interessar por esse conteúdo. Então, gente, quando a gente está estudando o passado, muitas vezes a gente tem a visão de 476, por exemplo, depois de Cristo, inicia a Idade Média, após a queda de um dos maiores impérios da humanidade, que é o Império Romano. Mas aquela galera, ela não sabia que o Império Romano estava acabando. Eles não iam, vamos comemorar aqui, tem uma festa aqui que infelizmente o Império Romano caiu, mas vamos olhar pelo lado positivo, está iniciando outro período da humanidade, com outras características. Não, eles não tinham essa noção. Quem está tendo essa noção de que está entrando em outro período com outras características é uma galera de um outro período, porque está olhando esse passado e tendo uma certa percepção desse passado. A galera que vivia na Idade Média, eles não sabiam que estava vivendo um outro período da humanidade. Tudo bem que eles sabiam que muitas coisas mudou, que o mundo não era mais o mesmo, que nunca mais seria o mesmo depois da queda do Império Romano do Ocidente. Eles estavam se ajustando do jeito que dava ali, teve uma queda em questão de analfabetismo, né? Aumentou o número de analfabetos por conta das invasões germânicas. Mas essa galera ela não estava achando que estava entrando em outro período. E para eles o que havia de mais moderno possível dentro daquele contexto era o período que eles estavam vivendo. Por exemplo, com o surgimento da escrita e o surgimento do sedentarismo, né, que o ser humano a ficar fixo num lugar só e não ficar nômade em vários lugares. Sedentarismo aqui não é não fazer exercício, tá, gente? Eles continuavam fazendo exercício, mas era ter um lugar fixo para morar, como a maioria das pessoas hoje vive, né? Eles sabiam que aquilo era importante, óbvio, mas eles não tinham a ideia de que estava entrando na história antiga. Por que é a história antiga? É a história antiga pra gente. É a história antiga de uma galera que veio depois. Para eles, era o que havia de mais moderno. Era o que havia de mais moderno naquele momento, de mais atual. Era o surgimento da escrita e o surgimento das civilizações. Imagina, a gente vivia perambulando de um lugar aqui e outro ali. E agora o ser humano vai e consegue ficar fixo num lugar só. Cara, que coisa incrível. Isso é o que há mais de moderno. Eles não sabiam o que ia ter no futuro. Para eles aquilo ali era o auge dentro do contexto deles que eles poderiam chegar. Mas a gente analisa a história a partir do presente. Então é história antiga para quem? História antiga pra gente. Para eles não era história antiga. Era pré-história pra gente. Os caras estavam conseguindo coisas incríveis na pré-história. Descobriram o fogo, anda de um lugar para outro, vai povoando os continentes. Para eles estava de boa. Eles estavam avançando, eles estavam pulindo a pedra, eles estavam construindo monumentos para enterrar pessoas, monumentos para tentar acessar o cosmos, os astros, achar estrelas, se localizar, rituais. Então, o que tinha de mais atual era isso. A mesma coisa história moderna. Os caras da história moderna, a gente, em 1453 agora, infelizmente, caiu o Império Romano do Oriente, que é a cidade de Constantinopla, a cidade de Bizâncio. Agora a gente vai ter que dar a volta nas Índias, mas vamos olhar pelo ponto positivo. A gente está entrando em outro período da humanidade. Agora a gente vai conseguir formar os países, vai ter mais comércio, vamos chegar em outros continentes. Eles não sabiam disso. Eles estavam tentando resolver problemas deles ali naquele período. A visão de que a história moderna se inicia nessa época, ela vem posterior. Na época eles não sabiam. Tudo bem, eles sabiam que tava acontecendo coisas importantes ali, mas eles não tinham essa dimensão do que eles estavam fazendo, de que seria um outro período. Assim como a gente, imagine, de repente no futuro, algum historiador ou algum grupo de historiadores vão entender, depois da pandemia se inicia um outro período da humanidade. Vou nomear aqui aleatoriamente como pós-contemporâneo.
A gente está vivendo aqui, acho que está vivendo na idade contemporânea, mas estaríamos vivendo em um outro período. A gente sabe que a pandemia foi um momento importante, né, todos nós sabemos, mas se no futuro, eventualmente, se achar que entrou em outro período, a gente que está vivendo nesse período não tem noção de que foi tão importante assim para iniciar um outro período, sabe? A história ela sempre analisa presente, o presente analisa o passado a partir de um ponto de vista. Então isso é muito interessante, isso é muito louco. E isso pode servir em outras coisas, por exemplo, da nossa época. O surgimento e o desenvolvimento das IAs. Tenho até que fazer um vídeo sobre isso também. Será que depois do desenvolvimento da robótica, da inteligência artificial, será que no futuro isso vai mudar tanto que aí vai iniciar um outro período? Nós não sabemos, na verdade a gente não consegue cravar o futuro. Dá para ter uns indícios, vai. Uns indícios a gente tem, mas não dá pra gente ter 100% de certeza sobre o futuro. A gente sabe muita coisa sobre o passado, né, através de fontes, informações. Mas eu trago essas reflexões para vocês aí, quando vocês forem estudar a história, tentar analisar que aquela galera daquele tempo, para eles, aquilo era o presente e o futuro, né? Era o futuro, era o que havia de mais moderno, de mais atual para a época deles. E pra gente é antigo, né? Mas para eles não. Assim como tecnologias, conversa com pessoas de outras gerações, você vai ver que eles vão falar, por exemplo, da enciclopédia. Iam lá, o que havia de mais moderno era você estudar, ver os conteúdos por meio de um grande livro com vários conteúdos ali para jogar. Você tinha que em outros momentos ir em lan house, ouvir música, comprar um MP3 ou MP4. Pra gente já é outra forma, já tem o YouTube pra você ouvir a música, já tem o Spotify. Mas pra aquela galera daquele tempo, não era, tinha uma outra forma de se organizar, tinha umas novas tecnologias. E essas tecnologias que pra gente é antigo, pra eles era o auge, o máximo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like aí, compartilhar com seus amigos, para ter mais conteúdo de qualidade aí e espalhar a história pra todo esse Brasilzão.